Meus amigos, uma pergunta frequente, melhor dizendo, é o intervalo do empregado doméstico. Então, nós sabemos que intervalo, nós temos um intervalo para o almoço e o intervalo entre uma jornada e outra. O intervalo de almoço é chamado intra-jornada. O intervalo entre uma jornada e outra é chamado de intervalo entre jornadas ou interjornadas. O intervalo interjornada do empregado doméstico é idêntico aos demais empregados urbanos e rurais, de 11 horas consecutivas, tá bom? Então, esse não tem discussão. Os intervalos entre urbanos, rurais e domésticos é idêntico, tá? Segunda a terça, de terça para quarta, de quarta para quinta, 11 horas consecutivas de descanso. Se voltar a trabalhar, parou lá 10 horas da noite, volta às 4 horas da manhã, aí tem que pagar o período suprimido, o período retirado com um adicional de 50% a mais. Esse adicional hoje em dia é pago como multa, não é pago mais como hora extra, pagava e refletia. Não, paga e pronto, tá? O intervalo interjornada nós não vamos discutir aqui, se você quiser até anotar, está lá no artigo 15 da Lei Complementar 150 do empregado doméstico, é o mesmo, repito, 11 horas consecutivas. O que nós vamos discutir é o intervalo de almoço. Passa uma reguinha, se você ainda não me segue no canal, siga, para você ficar sempre atualizado. São vários vídeos sobre essa temática, empregado doméstico. Eu gravei, definição, quem é o empregado doméstico, a legislação aplicada. Veja esse vídeo agora sobre intervalo. O intervalo de almoço, chamado tecnicamente de intervalo intra-jornada, é de, no mínimo, 1 hora, no máximo 2, tá? Então, aqui, intervalo do doméstico, de acordo com a Lei Complementar 150, lembre-se que a Lei Complementar 150 ela foi um avanço, né? Nós tivemos uma primeira alteração em 2013, na emenda constitucional que alterou os direitos do doméstico, mas precisava ainda, olha na minha mão, a regulamentação que a Lei Complementar 150 fez. E aí, intervalo de no mínimo 1 hora, no máximo 2 horas. Bom, são duas observações que você precisa lembrar. A lei do doméstico, pessoal, ela permitiu a possibilidade de redução do intervalo para meia hora. Então, essa redução do intervalo foi uma novidade. O doméstico, ao invés de ter o intervalo de 1 hora, que era tido como sagrado, intocável, agora é possível, com a Lei Complementar 150, reduzir para meia hora. Qual a formalidade? Maria, vamos reduzir o seu intervalo para você sair meia hora mais cedo? Ela fala, vamos. Então, senta aqui, vamos anotar, vamos fazer um contrato individual escrito. É isso aqui, ó. Então, quando a gente fala contrato individual, nós estamos falando de um contrato entre empregado e empregador. Na área trabalhista, pessoal, esses contratos individuais, eles são analisados com um olhar de lupa. Por quê? Porque muitas vezes é um contrato de adesão. Assina aqui e pronto. É igual se fazer um contrato lá para pagar uma prestação no Magazine Luiza ou comprar um celular, um cartão de crédito. Hoje é só clicar, assine. Isso chama contrato de adesão, você não tem jeito de negociar. Então, muitas vezes na área trabalhista, quando você fala, você topa ou não topa? É lógico que ele vai topar, porque é um contrato de adesão, tá? No caso aqui do acordo para o intervalo de meia hora apenas, precisaria ser um acordo mesmo. Você aceita? É bom para você? Não é? Então vamos fazer. Sem esse acordo, a redução não é válida. Henrique, pode ter estou falando assim para tentar ficar didático. Supressão do intervalo? Não, supressão não. Pode ser reduzido por acordo individual para meia hora, tá bom? Então, eu quero fazer um paralelo do doméstico com os demais empregados, pode ser?
coloque assim, comparação com os demais empregados urbanos e rurais. Para os demais empregados, a reforma trabalhista possibilitou a redução, desde que tenha acordo ou convenção coletiva de trabalho. Tá legal? Então, lembre-se disso. Doméstico, acordo individual pode reduzir de 1 para meia hora. Os demais empregados, urbanos e rurais, a reforma trabalhista possibilitou, por negociação coletiva, acordo ou convenção, reduzir também para meia hora. Tá legal? Henrique, dúvida. E se o empregado tem uma jornada reduzida de meia hora? Olha que perguntinha legal. Uma jornada reduzida de 6 horas, eu posso reduzir o intervalo dele que já é de 15 minutos? Claro que não, tá bom? A redução pode de 1 para meia hora. Manda, outra dúvida. Vamos elevar o nível, pessoal, presta atenção. Vamos elevar o nível. Henrique, eu posso ter uma interpretação de que para o doméstico há necessidade de acordo ou convenção coletiva por causa da reforma trabalhista, que é uma lei mais nova do que essa aqui, de 2015? Não, pessoal, porque a lei do doméstico não é omissa. Ela tem uma previsão específica e são pouquíssimos sindicatos no país sobre doméstico. Por isso que o acordo individual aqui é cabível. Tá legal? Ah, mas eu quero reduzir para meia hora sem previsão em acordo individual. Aí é fraude. Vai ter que pagar essa meia hora depois com um adicional de 50%. Tá bom? E esse empregador será autuado pela fiscalização do trabalho. Fechou? Tem mais um ponto ainda. Henrique, é possível o fracionamento do intervalo intra-jornada, que é o intervalo de almoço? É possível o fracionamento, desde que o empregado resida na residência que ele trabalha e seja dado um intervalo de 1 hora do fracionamento. Parem as máquinas que eu vou explicar, respira. Muitas babás moram em casa, empregadas domésticas. Então ela cuida da criança ali, né? 4 horas, descansa 1 hora, depois ela cuida mais 2 horas e precisa descansar mais 1. Então o fracionamento são 2 intervalos, eles precisam ser garantidos de 1 hora cada um deles. É muito comum com a babá. Eu coloquei aqui, pessoal, na nossa explicação, eu vou passar o artigo, se você quiser ler todos os artigos que eu cito, é bom depois você colocar no Google aí rapidinho e ler para fixar. É o artigo 13, vou repetir, o artigo 13 da Lei Complementar 150 fala que é possível a redução para 30 minutos, caso o empregado doméstico resida no local de trabalho. O período de intervalo poderá ser desmembrado, eu falei fracionado, né, em 2 períodos, desde que cada um deles tenha no mínimo 1 hora, né, até o limite de 4 horas ao dia. Então é possível essa jornada, né, com intervalos espaçados, garantindo o intervalo de 1 hora. Pessoal, essa aula que eu dei aqui de intervalo, você não vê em muitos lugares. Então memorize, ficou bem mastigadinho. Há outros vídeos sobre doméstico, não deixe de assistir. Tá legal?